Boa tarde. Vocês estão bem? Descansados? Aproveitando aí o feriado? Uma cabeça para lá, os sorrisos não estão tão firmes, né? Quero aproveitar esse momento também e saudar você que nos acompanha pela internet. Espero que esse momento que nós passarmos aqui juntos de reflexão seja também uma bênção para vocês, como tem sido para mim e para as demais pessoas que nos acompanham presencialmente aqui também. Hoje nós vamos tratar de um assunto interessante. Na verdade, tem sido interessante toda a nossa busca aqui pelo conhecimento. Estamos tratando aqui de uma série que tem por proposta refletir um pouco sobre qual é o verdadeiro discipulado de Jesus Cristo. O título da série, O Discípulo Radical. E, basicamente, o que nós estamos tentando aqui descobrir, mais ou menos, ou com profundidade, o que é esse discipulado, esse discípulo raiz. E, principalmente, se é possível viver esse discipulado nos dias de hoje. No último sábado eu não estive aqui com vocês, e por isso eu preciso fazer aqui uma pequena pergunta. Quantos de vocês aqui ouviram a história da oração do Miguel que foi contada aqui no último sábado? Deixa eu ver as mãos, só para eu me situar. No primeiro horário nós tivemos mais pessoas. Eu vou ser bonzinho com vocês que não sabem da história. Eu vou resumi-la em 2 frases. Basicamente, a história da oração do Miguel é a história de um menino que conseguiu o feito incrível de quebrar ali meia dúzia de ovos, praticamente num único movimento, e teve como punição a proibição de chupar o seu sorvete favorito. Contudo, o Miguel é um menino de oração, e para aqueles que ouviram, sabe que a oração do Miguel teve poder e mudou o coração do pai dele. No fim das contas, o Miguel terminou essa história chupando o seu sorvete preferido. E eu falo isso para vocês porque o Miguel também ouviu essa história. E no sábado passado mesmo, no finalzinho do sábado, ele me mandou uma mensagem. Ele disse: pai, eu ouvi a minha história, mas o pastor Tonassi esqueceu de uma parte importante dela. E eu: é mesmo, Miguel? Ele falou: pai, ele esqueceu aquilo que era mais importante. E eu fiquei curioso, eu falei: então me diz, Miguel, o que era mais importante nessa sua história? Ele falou: pai, acontece que Deus ouviu a minha oração, porque desde o começo, Ele sabia que a culpa de ter quebrado os ovos não era minha. A culpa, segundo Miguel, era da gravidade. Eu ouvi a resposta do Miguel, e ela me fez pensar em algumas coisas, né? E entre elas, é que o discípulo não pode parar. Talvez você, como discípulo, já tenha aprendido a orar. Como Miguel aprendeu a orar, você viu? Mas é possível que nessa caminhada existam coisas ainda que precisam ser melhor entendidas, melhor compreendidas. No caso, o Miguel precisa entender um pouquinho melhor aí, assumir os erros, né? Reconhecer a culpa. Pois bem, o tema que nós vamos tratar hoje, ele é um tema assim bem curioso, e eu diria que ele chega a ser controverso, principalmente se nós analisarmos esse tema à luz do título principal dessa série. Qual é o título da série? Discípulo Radical. E sabe qual é o tema de hoje? Equilíbrio. E eu faço uma pergunta para você: é possível conciliar as duas coisas? A proposta da série é simples. O discípulo radical também é um discípulo equilibrado. Quando você pensa em radical, geralmente o que vem à mente? Você pensa em intensidade, você vai pensar em extremos. É possível um discípulo ser equilibrado e ao mesmo tempo radical? Bem, isso nós vamos tentar de alguma maneira descobrir através da reflexão dessa manhã. Nós iremos pensar um pouquinho sobre equilíbrio, vamos refletir um pouquinho também sobre a natureza humana, tentar encontrar aqui na Bíblia, então, qual é esse caminho
para se alcançar esse equilíbrio, para nos favorecer nessa busca que todos nós aqui esperamos de viver um discipulado autêntico com Jesus. E para começar de fato agora a nossa reflexão, eu gostaria de começar com uma outra pergunta. Uma pergunta que vou lançar para vocês agora. Você se considera uma pessoa equilibrada? E aí? Alguém aqui se considera uma pessoa equilibrada? Desconfortável, né? Eu sei, eu também ficaria desconfortável se alguém me perguntasse isso. Até porque equilíbrio é algo muito complexo para ser tratado ou para ser avaliado numa pergunta tão vaga, não é mesmo? O ser humano é um ser complexo, né? Aqui dentro existe um multiverso de coisas. Talvez seria melhor entendido ou mais especificado se você me propôs de qual área da minha vida você quer saber. Porque existem áreas que nós conseguimos ali, de alguma maneira, dominar quase que completo, mas existem outras que são complicadas, não é verdade? Por exemplo, existem pessoas que são completamente ou extremamente equilibradas quando o assunto é finanças. Você conhece alguém assim? O camarada se planeja, todos os gastos são controlados, sabe quando gastar, como gastar, sabe o quanto gastar. Mas entenda, o equilibrado ele não é o pão duro, é diferente as duas coisas, tá? O pão duro não gasta, certo? Não faça essas associações, porque talvez vai parecer aqui que nós estamos dando méritos, né, para esse outro tipo de comportamento. Não é isso. O pão duro não gasta nem quando deve, né? O equilibrado sabe quando gastar. E se nós fôssemos pensar aqui em excessos que revelam esses desequilíbrios da nossa natureza, poderíamos pensar em vários. Excessos na área da alimentação. Vocês conhecem alguém que sofre com isso? Não é difícil encontrar, né? Eu sei. Excessos no trabalho. Excessos nos estudos também. Tem excessos que fazem parte de uma outra esfera. A esfera mais voltada para o emocional. Excesso de ira. Excesso de zelo. Excesso de religiosidade. Você acha que isso é possível? Você acha que tem alguém que se complica, tem alguém que vive desequilíbrio na área da religiosidade também? Complicado, né? Todo excesso aponta, de alguma maneira, para um desequilíbrio. E todo desequilíbrio revela, sabe o quê? Falta de domínio. O interessante é que quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para essa caminhada do discipulado, nós percebemos que o discipulado, o discípulo, como nós inclusive estudamos aqui alguns sábados atrás, ele amadurece. E quando o discípulo amadurece, sabe o que acontece? Começa a aparecer frutos. E é interessante o que a Bíblia fala sobre esses frutos. Eu vou convidar você agora a abrir a sua Bíblia. Vamos fazer uma pequena leitura. Vamos tentar olhar um pouquinho o que a Bíblia fala sobre a ótica desse discípulo que amadurece. Um texto bem conhecido, abra a sua Bíblia lá em Gálatas. Gálatas, o capítulo 5. Vamos ler 2 versos agora, o verso 22 e o verso 23. Gálatas 5, 22 e 23. Esse é o fruto do discípulo maduro. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio. Vocês perceberam? O domínio é um fruto do discípulo maduro. Poderíamos olhar ali para várias recomendações que são apresentadas pelas cartas bíblicas, pedindo moderação, ponderação, domínio. E reafirmar isso aqui para vocês, eu sei que não representaria muita coisa. Você sabe a necessidade de exercer domínio sobre aquilo que de alguma forma tem dado ou tem trazido essa instabilidade para a sua vida. Eu quero agora fazer uma análise sobre essa questão do domínio. E para isso eu quero mais uma vez convidá-lo a abrir a Bíblia lá no começo. Vamos tentar entender então a gênese de tudo.
A criação do homem. Esse relato é apresentado para a gente no primeiro capítulo do livro de Gênesis, lá em Gênesis 1. Vamos ler 2 versos agora. E aqui existem algumas coisas que são importantes. Lá no verso 26 do capítulo 1 nós lemos: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O que você percebe? Domínio já é registrado aqui, no código genético da humanidade. O interessante é que esse relato ele traz algo importante para nós. Ele fala sobre algo que distingue o ser humano de todo o restante da criação, de todo o resto das criaturas. O ser humano ele é um ser que deve dominar, porque se você olhar bem aqui para o texto, ele é criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Quando você entende um pouco melhor essa relação da imagem e semelhança, algumas coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. Por exemplo, a sequência da leitura, olha o que você lê. Verso 28 agora. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, e dominem sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E aqui no relato da criação tem algo que é muito importante. O ser humano ele deve cumprir toda essa função que lhe foi atribuído, porque ele de fato representa o seu Criador. Todo o texto da criação, ele reflete paralelos entre o Criador e a criatura. Deus está no momento da criação multiplicando, está gerando vida. E ao criar aquele ser que ele diz ser, a sua imagem e semelhança, o que ele faz? Olha, você também agora multiplica. Homem e mulher, vocês terão condições de gerar vida. Eu, o Senhor Criador, eu sujeito a terra. E você vai ver que no relato da criação ele torna a terra produtiva. Da terra ele faz brotar. E ele chega para o homem depois, esse relato você vê talvez melhor desenvolvido no capítulo 2 de Gênesis, e diz: olha, a sua missão, homem, é cultivar, é guardar, é tornar também a terra sujeita. Ele então diz para o homem: homem, você tem que dominar sobre toda a criação. E eu pergunto para você, o homem também é criatura? O domínio não significa, e nem está limitado somente àquilo que é externo ao homem, mas também àquilo que é interno. Estava lendo há um tempo atrás um livro conhecido de um pensador, talvez mais conhecido que o próprio livro, do Leandro Carnal, o livro Pecar e Perdoar. E ali, o Leandro Carnal, ele faz alguns apontamentos, discorrendo um pouco sobre essa realidade de um ambiente perfeito. Deus criando um ambiente perfeito, um casal perfeito, e coloca naquele ambiente de perfeição uma árvore com um potencial de destruição tremendo. E o pior de tudo, ele diz o seguinte: o problema maior não foi Deus ter colocado a árvore ali no jardim. O problema foi Deus ter proibido. Para ele não existe motivação, não existe ação motivadora maior do que o efeito da proibição. E talvez vocês que têm filhos teriam aí um exemplo muito claro diante disso, né? Experimenta colocar numa roda de crianças ali uma série de brinquedos. Você identifica e fala: olha, eu quero, vocês não mexam ou não brinquem com um brinquedo vermelho. Eu pergunto para vocês, com qual brinquedo as crianças vão se envolver? Você percebe? Parece que a proibição nos motiva, né? Essa é a maneira que ele enxerga essa ação. Porque Deus então colocou uma árvore. O interessante é quando você entende a natureza do ser humano, um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Você entende as responsabilidades que o ser humano deve exercer, multiplicar, sujeitar a terra e principalmente dominar. Quando você olha para a realidade daquela árvore, o homem tendo que discernir entre bem e mal, você percebe ali a possibilidade do homem dominar a si mesmo.
uma maneira de experimentar, de vivenciar o domínio. Você entende que o domínio aqui, ele começa a ser de fato materializado a partir de uma ação direta, que é o discernimento. E é interessante como a Bíblia apresenta a ideia do discernir, né? O homem sempre tem que discernir entre bem e mal. Talvez seja a figura mais próxima daquilo que nós entendemos como equilíbrio hoje. Discernir entre. Como eu disse, você olha aqui para a imagem da criação, você percebe, ok, está escrito no código genético da humanidade, o homem foi criado para dominar, para aprender a discernir através do domínio. Mas afinal de contas, como nós hoje conseguimos de alguma maneira experimentar essa realidade? Para isso nós vamos fazer aqui algumas considerações. Vou tentar aqui explorar um pouco desse pensamento que existe dentro desse livro. E traçar aqui algumas diferenças. Elas às vezes atrapalham a gente na maneira de compreender o que é proposto. E para entender isso, esse caminho para se alcançar o equilíbrio, nós precisamos começar pela inteligência, melhor, pelo conhecimento. Conhecimento no texto bíblico é muito diferente da nossa maneira de entender conhecimento. Na Bíblia, conhecimento não é um ato de possuir. Não está associado a uma capacidade de reter informação, não é isso. Na Bíblia, conhecimento, na verdade, ele remonta ou reporta algo praticamente inverso a essa realidade. Para vocês entenderem um pouco melhor essa relação, a palavra conhecer no texto bíblico, ela é utilizada em alguns momentos. Na verdade, ela é utilizada para expressar também a relação conjugal, a relação entre homem e mulher. Você está lendo lá a Bíblia em Gênesis, você vai chegar em Gênesis 4, lá vai dizer que Adão conheceu, Adão se relacionou, Adão coabitou com a sua mulher. O verbo utilizado ali é o verbo usado para conhecer. Conhecimento. A ideia de conhecimento proposta na Bíblia, ela é completamente relacional. Você começa a entender que o alvo do conhecimento não é o conceito. Pouco importa aquilo que você sabe sobre. O que você sabe sobre amor, o que você sabe sobre misericórdia, o que você sabe sobre graça. Isso não tem a ver com conhecimento. Talvez uma maneira interessante de entendermos isso é usarmos um exemplo. Eu quero fazer o uso de um exemplo que o próprio Jesus cita. Lá em João, um texto conhecido, Jesus fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele fala o seguinte, libertação aqui está associado diretamente a quê? Ao conhecimento. A pergunta é, como é que você conhece a verdade? Como eu disse, verdade não pode ser possuída. Não é assim que você conhece. A verdade não pode ser controlada. A verdade ela é apresentada no texto bíblico, sendo somente acessada através da experiência. Nas palavras do próprio Jesus, você quer entender um pouco melhor isso? Jesus vai falar um pouco mais sobre verdade. Ele vai dizer o seguinte, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Olhando para isso, você entende um pouco melhor o mecanismo desse processo do conhecimento. A vida aqui é apresentada como um resultado daquele que está com a verdade. Daquele que conhece, daquele que experimenta a verdade. E quando você entende que verdade também é o resultado daquele que está no caminho, as coisas ficam um pouco mais claras. Conhecemos experimentando. Essa é a grande ênfase dada em todo o texto bíblico. Por isso que a ideia do conhecer na Bíblia ele é associado diretamente com a ideia do viver com. Você conhece alguém? Viva com. Conhece amor? Viva com. Misericórdia? Viva com. Conhece a verdade? Viva com. Na Bíblia, a única verdade que você conhece é aquela que você vive. Não existe outro tipo de conhecimento a não ser esse. E entendendo que conhecimento não é esse ato de reter informação, de armazenar conteúdo, não é essa habilidade, você vai entender que inteligência também, no texto bíblico, não tem a ver com a sua habilidade de processar essa informação retida. Inteligência, na verdade, tem uma outra esfera, uma outra maneira de ser compreendida.
Inteligência no texto bíblico é um ato de recebimento. É um ato de receber. Na Bíblia, a sede do conhecimento não é o cérebro. Sabia disso? No texto bíblico, a sede do entendimento são os ouvidos. Conhece aquele que escuta. E sabe o que é interessante? O conhecimento, ou melhor, o entendimento, ele é sempre um resultado do conhecimento. Como assim? Se eu disse para você que conhecer é experimentar, e o entender é o ouvir, é o receber, fica mais claro agora olhar para aquele texto lá em Êxodo 24. Deus agora selando ali com Israel o seu pacto. Ele entrega a lei, ele apresenta os seus preceitos e pergunta para o povo: e agora vocês? Vocês querem firmar esse acordo comigo? O texto diz que o povo responde em uma só voz, né? Senhor, tudo que o Senhor falou nós faremos e na sequência ouviremos. O ouvir aqui é entender, e você começa a perceber uma coisa que é importantíssima à luz do texto bíblico. Para entender, você precisa fazer. Na Bíblia você não entende para fazer, você faz para entender. A proposta é a inversa. Poderíamos considerar que na verdade você entende fazendo. E existe aqui uma outra coisa que é importantíssima. Quando você entende que inteligência está associado diretamente a esse ato de receber, você começa a entender também a importância do silêncio na linguagem bíblica. É por isso que nos livros de sabedoria é dito que o falante nunca aprende. Silêncio está diretamente ligado com essa possibilidade de compreensão, de entendimento de vida. Eu acho bonito um salmo. Salmo 61 é dito, o salmista declara: Senhor, a minha alma se silencia diante de Ti. O pedido de silêncio no texto bíblico é um pedido por ensino. Mas a ideia de silêncio no texto bíblico, ela não é passiva, não é da maneira que nós entendemos. Não é simplesmente um ato de calar-se. No mesmo salmo, o salmista diz: olha, Senhor, que a minha alma se silencie diante de Ti, mas eu continuo lutando. Porque na Bíblia, com as suas linguagens simbólicas, ela representa também o ato de entender, o ato da inteligência sendo consumada no indivíduo, com a ideia de um despir de vestes. Eu preciso me despir para ser vestido. E aí você começa a entender agora a importância do silêncio. Se silenciar diante de Deus não é simplesmente calar-se, mas é lutar. É lutar pelo entendimento. De que maneira? Senhor, me ajuda a me despir. Tira essas vestes. Eu quero ser vestido pelo Teu entendimento. É por isso que inteligência na Bíblia é entendido, ela é equiparada inclusive como revelação. É um dom de Deus, você recebe. Pensando um pouco no silêncio, entendendo a importância para esse ato de desenvolvimento. Porque o entendimento ele é dado por um simples ponto. A finalidade do entendimento é para que haja em você discernimento. Para que você tenha condições de discernir. Escolher de maneira equilibrada. O que eu acho maravilhoso é a maneira como Deus ele oferece isso para a gente. Sabe? São bênçãos e mais bênçãos que são de alguma maneira concedidas à humanidade. E o problema é que na maioria das vezes elas meio que passam despercebidas, né? Vamos fazer aqui uma leitura novamente de Gênesis 1. Vamos tentar desenvolver aqui uma macrovisão desse texto. Não vamos olhar para todos os versos, mas eu quero que você me acompanhe aqui em um raciocínio. A narrativa da criação é uma narrativa progressiva. Conforme o texto, conforme a própria narrativa, ela vai crescendo, ela vai evoluindo, o texto vai ganhando peso, vai ganhando volume. Ela aponta para um clímax. Quando ela termina, ela está mostrando para você o ponto principal de toda a construção literária.
O interessante é que essa narrativa ela é permeada por um elemento muito curioso, e textualmente você consegue identificá-lo. Acompanha aí comigo, olha só, Gênesis 1, vamos tentar olhar aqui o que nós enxergamos como talvez a ação repetida, a ação que mais se repete ao longo da narrativa da criação. Por exemplo, no verso 3, o que nós temos? Disse Deus, e algo que você vai começar agora a se atentar. Toda a narrativa da criação, ela é sim permeada pela palavra de Deus. Deus está falando o tempo todo. E você acompanha esse raciocínio olhando, por exemplo, olha no verso 6, no início também, e disse Deus. Aquele Deus que disse haja a luz, agora está dizendo de novo, que haja então o firmamento, que haja separação. E na sequência, uma outra evidência, verso 9, e disse também Deus, agora ajuntem-se as águas, ajuntem-se as terras. Note, o peso da voz de Deus na narrativa da criação é constante. Traz volume para ela, ele está o tempo todo, a narrativa está o tempo inteiro mostrando para você que Deus está fazendo o quê? Falando. Ele está o tempo inteiro dizendo, verso 20, disse Deus, 22, Deus aparece aqui abençoando ao dizer. Ele está o tempo todo falando. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, mas chega um momento que a narrativa se silencia. Há um momento na criação de silêncio. O sétimo dia é criado sem a palavra. E eu pergunto para você, por quê? Não poderia Deus ter dito, e haja o descanso? Como fez com todos os demais dias? Deus escolhe silenciar no sábado. E é interessante quando você entende que você, um ser criado à imagem e semelhança dele, entende a sua responsabilidade em cumprir aquilo que ele designou, entende que o exemplo dele é tão autoritativo quanto a tua palavra, e porque ele descansa, você também descansa. E quando você olha para o descanso, você entende que esse descanso, ele é experimentado de que maneira? No silêncio. A cada semana, a cada 7 dias, a cada novo ciclo, há um convite. Participem comigo do meu descanso no silêncio. E você entende o que significa silêncio à luz do texto bíblico. Você quer algo mais construtivo do que um Deus que te oferece a oportunidade de se revisar a cada 7 dias e dizendo para você, é discernimento que você busca? Você procura colocar a sua vida de maneira equilibrada, acertar aquilo que tem desestabilizado você? Qual é a área? Eu sei qual é a área. E sabe o que eu ofereço para você? Eu ofereço para você a minha presença, experimentada de maneira intensa no meu descanso. Mas para isso você precisa entender, o descanso deve ser experimentado no silêncio. Talvez você olhe hoje para a maneira como você experimenta essa grande bênção. Às vezes, tão atingida pelos barulhos que carregamos. Você entende que esse silêncio ele é marcado por uma luta, uma tentativa de se despir, porque de você existe um interesse genuíno de adquirir o entendimento de Deus. E você fala, Senhor, então tira de mim essas vestes. Eu quero receber de Ti o entendimento para poder discernir. No sábado você encontra um ambiente perfeito para essa luta. Você entende a dimensão do privilégio que é ter o sábado na sua vida? Principalmente quando você entende que você é alguém que precisa de equilíbrio. O equilíbrio é que ele é apontado como um ato de abrir mão, entrega. Às vezes nós somos escravizados, queremos nos prender nessas vestes que vestimos. Temos medo. E o convite de Deus a cada semana é: venha participar comigo, venha experimentar o meu descanso.
no silêncio. Você começa a entender que essa proposta ela tem a ver com entrega. Eu preciso entregar. Por isso eu quero convidar você agora a fazer uma oração comigo. Mas é uma oração cantada. Uma oração que fala de entrega. Eu não preciso ir longe para saber que você também sofre. Porque eu sofro. Desequilíbrio é algo que nos assombra o tempo todo. Excessos que queríamos nos ver de alguma maneira livres. E Senhor, eu queria aprender, sabe, a viver controladamente nessa área. E é tão difícil escolher às vezes. Senhor, parece que eu não tenho discernimento. Deus vem para você e diz, olha, não. O discernimento não está em você, não é essas vestes aí que você usa. Eu tenho novas vestes para você, vestes que te trarão entendimento. Mas para isso você tem que escolher, abrir mão, entregar. E é por isso que eu quero te convidar agora a cantar um hino de entrega. Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Cristo a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti, tudo entregarei. Cristo a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador, tudo entregarei,
chamado ao discipulado é um chamado à liberdade, é um chamado à libertação. Liberdade para ser experimentada, ela é vivenciada nessa perspectiva do equilíbrio. Sabe como é que liberdade começa? Com entrega. Vamos fazer uma oração. Senhor, louvado seja o teu nome, ó Deus. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelos teus ensinos. E agradecemos também pela provisão que nos foi feita, Senhor. E nos foi oferecido por meio dela a liberdade. O Senhor conhece as nossas vidas, Pai. O Senhor sabe das nossas lutas. O Senhor sabe aquilo que tem nos escravizado. Queremos te pedir agora, te suplicar. Nos ajude, Senhor, a ter discernimento. Dê essa força, Senhor, para que venhamos a entregar aquilo que precisamos, Senhor. Tudo. Queremos experimentar, Senhor, esse privilégio de viver o silêncio no teu descanso. Que a tua bênção seja sobre nós. É o que nós te pedimos agora e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que você faça uso do descanso que lhe foi oferecido. Amém.